Olha nós aqui de novo, roupinha colorida que é dia do circo, né? Então o dia continua, porque o dia não acabou, né? Toda coloridinha pra vocês. Só que dessa vez na nossa aulinha de arte, ó, tudo a ver, né? Arte com cores, arte com circo, né? E hoje nós vamos falar de conhecendo o teatro. Todo mundo pegando o livrinho de arte e abrindo aí na página 30. Olha aí a página de apresentação. O que é que ela nos mostra? Todo mundo olhando para o livrinho aí e observando. Temos aí o que? Um palco, né? E temos personagens em cima desse palco. E temos também um público. E é para que esse público? Para assistir a peça teatral. Ou seja, essas três pessoas que estão aí em cima desse palco, elas estão encenando. Elas estão apresentando uma cena de teatro. E isso, vocês já foram a um teatro? Já assistiram alguma cena de teatro? Não? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é isso, ó. Página 32. Brincar de ser outro. É isso que acontece nos teatros, meus amores. As pessoas encenam, eles são atores e eles brincam, eles representam outra pessoa. Então eles brincam de ser outra pessoa, certo? Ó, o que é um espetáculo? É uma apresentação feita em um palco, né, para várias pessoas assistirem e apreciarem, né? Muito bom a pessoa ficar ali sentadinha apreciando, né, aquela cena teatral. Pode ser uma apresentação de teatro, de dança ou de canto. O teatro, gente, ele surgiu na Grécia Antiga. Ó, tá vendo? Há muitos anos, pessoas resolveram se juntar para contar histórias de heróis, de deuses e homens. E elas descobriram uma das maiores magias do teatro, a arte de contar histórias. Então, o teatro é isso, é a arte de contar histórias. As histórias contadas no teatro nos oferecem a oportunidade de experimentarmos ser uma outra pessoa, ou um outro animal, ou um animal, né? Ou até uma caricatura imaginária, certo? Uma criatura imaginária. Você já imaginou ser um personagem de uma historinha? Um urso, um fantasma, ou até mesmo alguém da sua própria família? Né? Então o teatro é isso, é a gente se imaginar sendo outra pessoa. Eu, por exemplo, tia Érica, já cansei de calçar, né, os sapatos da minha mãe, os vestidos, e eu ficar na frente do espelho imaginando que sou a minha mãe, né, imitando, achando bonito. Então isso é uma encenação, né? Você está brincando de ser o outro. Então é isso que acontece no teatro. As pessoas brincam de ser o outro, né? As pessoas encenam uma historinha. Então, através da encenação, elas contam pra gente uma historinha. E a gente adora ouvir e ver tudo aquilo que está acontecendo no palco. Ó, temos aí o Fazendo Arte, né? Vamos brincar de ser outra pessoa. Isso daqui, gente, é uma atividade que deveria ser feita em sala de aula, mas infelizmente não podemos, né? Porque estamos no distanciamento social, estamos em casa, né? Devido ao corona, né? Essa pandemia. Mas a tia vai ler o que é que a gente teria que fazer. Ó, com os colegas, façam uma roda para brincar de se transformar em um animal. Ouça com atenção as orientações do professor e imite bichos bem divertidos. Pense em como o animal se movimenta e que sons eles emitem, né? E como eles se comportam. Que tal agora experimentar ser um objeto? Ainda em roda, né, que deveríamos estar na sala de aula em roda, cada colega vai propor um objeto para todos imitarem. Por exemplo, virar um abajur, uma geladeira, um carro, entre outros. Divirtam-se. Então seria muito bom, né? A gente estar na salinha de aula para poder exercitar isso. Eu garanto que ia ser muito divertido. Mas mesmo em casa, vocês podem sim. Tente imitar um animalzinho. Ó, a tia, por exemplo, vai imitar. Miau. Um gatinho, oi. Uh, uh, uh.
cachorrinho, né? Então veja como é que o cachorrinho faz, né? Né? Esse é o meu cachorrinho, ele faz assim. Miau. Esse é o meu gatinho, ele faz assim, todo dengozinho, né? Miau. Então tentem você também imitar um animalzinho e depois a experiência de imitar um objeto, né? O abajur, vou imitar o abajur. A capinha do abajur, né? Aí acende, então, mais ou menos a capinha do abajur. Então, tentem vocês também imitar. Vai ser bem divertido vocês tentando imitar em casa, porque essa imitação vai ajudar também a gente a responder a próxima questão, que, ó, está na página 33. Veja o que é que ele diz, ó. Você se divertiu brincando de se transformar em um animal e um objeto na atividade anterior? Eu me diverti imitando o cachorrinho, o gatinho e o abajur. Lembre-se como foi a experiência e peça a um familiar que tire uma fotografia enquanto você imita um objeto ou até mesmo, né, um animal. E depois ele pede que vocês tragam a foto para a escola. Observe a turma e depois cole no espaço abaixo. Como a gente não vai trazer para a escola, o que é que vocês podem fazer, né? Ô tia, eu tô com dificuldade, assim, é pandemia, na minha casa tá sem impressora, como é que a mamãe vai tirar uma foto e vai imprimir? Não tem problema não, meus amores. Tente representar através de desenho que tia Érica aceita, certo? Nesse momento, vamos facilitar as coisas. Então, represente você imitando um animal, imitando um objeto, né? Aqui ele diz a experiência, relembre como foi a experiência e peça a um familiar que tire a fotografia enquanto você imita um objeto. Então, dessa vez é um objeto, não é um animalzinho. Imita aí um objeto e tente desenhar você imitando, que a tia vai aceitar o desenho, certo? Não precisa sair de casa para ir para canto nenhum imprimir. Se você tiver impressora e puder fazer impressão e colar, ótimo. Se não tiver, pode desenhar. Então, vamos para a página 34. Histórias no teatro. Existem muitas maneiras de contar uma historinha no teatro. Podemos usar atores, bonecos, sombras de pessoas ou de objetos e até mesmo objetos que podem ser criados por meio de recortes de papel ou de tecidos. No teatro de sombras, por exemplo, uma luz toca nos objetos e atinge o tecido, criando a sombra. Olhem aí que interessante logo acima, é um teatro de sombras. Na imagem acima, a criança está atrás de um tecido, criando uma cena através das sombras. Ela está usando o próprio corpo com os recortes de fantasminhas, gatos e aranhas. Ó, que legal! O de cima são recortes que ela colocou atrás do lençol para representar. Mas aí é ela sentadinha mesmo, usando o próprio corpo para criar essa cena. E o que é essa cena? É um conjunto de elementos, gente, que constrói visualmente a história que está sendo contada. Fazem parte da cena os atores, as roupas, os objetos, tudo que podemos enxergar para entender o que está acontecendo. Então, aqui ela criou uma cena. A gente imagina que é uma cena do Dia das Bruxas, né? Porque, ó, o chapeuzinho é de bruxa, gatinho, né? O gato preto, a aranha, fantasminhas, a abóbora, né? Tudo isso representa uma cena do Dia das Bruxas. Então, histórias que aconteceram de verdade e histórias imaginárias são histórias que não são verdadeiras, são histórias inventadas, viu, meus amores? Elas podem ser contadas por meio do teatro. Podemos usar histórias que já foram contadas em livros, histórias que conhecemos por terem sido contadas por alguém, ou até mesmo criar uma história especialmente para essa cena. Então, a gente pode pegar a historinha de um livro e tentar representá-la, né, num teatro, ou a gente pode criar a nossa própria historinha, certo? Na página 35 diz, né, que para contar uma história, os atores eles podem vestir roupas especiais, por exemplo, né, chamadas de
Figurinos. Então, essas roupas especiais que a gente veste para encenar num teatro, elas são chamadas de figurinos. Qual será o figurino da cena, né? Então, quais serão as cenas, né? As roupas das cenas. Observe que o ator da imagem acima, ele está usando um figurino para o seu personagem. Veja também que existem outros objetos presentes na cena, meus amores. O que é encenando, né? Encenar é quando um ator, uma atriz, ela está em cena, representando algum personagem da história. O que vem a ser, Tierica, esse personagem que a senhora tanto fala? O que é isso? Né? Pode ser uma figura humana, ou seja, pode ser uma pessoa, ou algum ser criado pelo ator de uma história. O autor, ele usa a imaginação para pensar em como vai ser o personagem daquela cena. Se ele vai ser bravo, alegre, engraçado, entre outras coisas, certo? Aí, logo abaixo, vocês também observam aí a cena de um teatro. Olha aí, tá vendo? Vamos para a página agora 36. Na página 36, gente, também era um exercício para ser executado na salinha de aula, que a gente ia formar um grupo de 5 ou 6 pessoas, né? Mas infelizmente não podemos. Mas, tia, para a gente não ficar sem fazer essa atividade, já que a gente não pode estar na sala de aula, como é que a gente faz? Então, vamos primeiro entender o que está sendo pedido aqui, ó. Forme um grupo de 5 ou 6 colegas, que a gente não pode, né? E junto escolha uma das histórias que o professor vai trazer, né? O professor ainda não trouxe nenhuma historinha. Vamos lá. Observem quais são os personagens e onde a história acontece. Em seguida, pintem com giz de cera alguns personagens que estarão no papel, pensando em como eles são e quais são suas características. Depois, recortem-nos. Agora, o grupo vai contar a história com a ajuda do professor. Montem a cena, colando as partes do cenário no quadro ou em uma parede. Depois, cada um segura seu personagem e encena a história. Quando terminar a encenação, cola os personagens recortados no espaço abaixo. Então, vamos lá. Tia Erika vai contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho, né? Vou tentar resumir e vocês, depois de tia contar a historinha, vai poder escolher qualquer personagem da historinha e desenhar num papelzinho. Depois que desenhar no papelzinho, vocês recortam e colam nesse espaço, tá bom? Não vai ser igual como se a gente estivesse na sala de aula, porque a gente ia montar uma historinha com esses personagens. Mas vocês podem criar o personagem a partir da historinha que a tia está contando, certo? Então, era uma vez uma menina que usava uma capinha vermelha com capuz. Então, a mamãe dela colocou o nome dela de Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo começou a chamar de Chapeuzinho Vermelho por causa da sua capinha. Ela tinha uma vovó que ela amava muito. E a vovó dela estava um pouco doente. E ela precisava ir visitar. Então a mamãe disse assim: Chapeuzinho Vermelho, minha filha, leve esses docinhos para a vovó, certo? Faça uma visitinha que a vovó está tão doentinha. Mas olha, cuidado, na estrada, no caminho da floresta, não pode falar com ninguém. E cuidado com o lobo. Então, a menina colocou sua capinha vermelha e saiu com suas cestinhas de doce para fazer a visita à vovó. Passando pela estrada na floresta, então ela se deparou com o lobo. E o lobo perguntou para ela: "Para onde você vai, menina?" Como a mamãe disse para ela que ela não podia conversar com estranhos e tivesse cuidado com o lobo, ela saiu correndo para a casa da vovó. O lobo, muito esperto, seguiu a menina e viu que ela tinha ido visitar a vovó. Então, chegando lá, ele bateu na porta, bateu mais uma vez, só que a Chapeuzinho Vermelho olhou pelo buraquinho da fechadura e não abriu a porta não, porque ele era um lobinho malvado e ele podia fazer mal para ela e para a vovó. Então ela disse para a vovó: "Vovó,
Eu vim visitar a senhora e trouxe esses docinhos, mas não vou abrir a porta, porque o lobo mau está aí fora. Como a casa da vovó era uma casa forte, de tijolo, ela manteve a portinha fechada, não abriu para ninguém e assim as duas ficaram bem seguras. Ó, essa é a historinha que a tia trouxe. Foi uma reinvenção da historinha da Chapeuzinho Vermelho. Vocês poderiam dizer, tia, a historinha que eu conheço é bem diferente. Não tão diferente. Mas isso a tia quis dizer que a gente também pode criar a partir de uma história que já existe. Então, a partir dessa história que a tia contou da Chapeuzinho Vermelho, desenhe qualquer personagem que vocês queiram, certo? E colhem aí nessa página, tá bom? Então, vamos agora para a página 37. Já imaginou criar uma história para um teatro? Gente, vocês já imaginaram vocês sendo autores e criando historinha de teatro? Pois é, então podem se imaginar, porque agora vocês vão criar. Atenção no que vocês devem fazer. Ó, em sua casa, escolha um objeto pequeno, fácil de carregar. Pode ser um brinquedo, certo? Mas vocês devem soltar a imaginação e criar uma historinha bem divertida sobre esse brinquedinho. Não precisa ser muito longa. Registre sua história e faça um desenho do objeto escolhido. Traga para a escola o objeto que você escolheu, mostre à turma e conte a história que você escreveu. Todos vão se divertir. Trazer o objeto para a escola não tem como, que nós estamos em casa. Mas vocês têm como fazer a historinha e desenhar esse objeto. Então, no momento da nossa interação, vocês estarão com esse objeto em mãos e vão mostrar para a tia. Depois, vocês vão fazer a leitura da historinha de vocês, certo? Então, a gente encerra aqui, meus amores, a nossa aula. Hoje falamos sobre teatro, essa magia incrível do teatro que a gente pode reinventar, não é isso? Existem diversos tipos de formas de teatro, como teatros de sombra, teatros de palco, com histórias inventadas, histórias já existentes, não é isso? Ou seja, que já existem. Então, essa é a magia do teatro. E que bom falar de teatro num dia como hoje, né? O dia do circo. Então, daqui a pouco, vocês vão ler pra ti a historinha que vocês inventaram do teatro, tá bom? Então, ó, até daqui a pouco. Tchau!